Bom, pessoal, agora a gente vai ver uma parte do que, né? De introdução a alguns objetos relacionais dentro do banco, tabela, introdução ao MER, modelo entidade de relacionamento, vantagens e desvantagens referente ao MER, o objetivo da modelagem, entidades e entidades associativas. Isso daqui, na verdade, vai ter mais coisas, tá? Isso daqui é um pedaço daí, né? O que significa o MER? Modelo, entidade e relacionamento, né? Dados relacionados entre si, uma característica fundamental dos bancos de dados modernos, ou seja, permitiram interrelacionamento existente entre os dados e a aplicação de regras de consistência. Então, o MER ele é uma forma de a gente conseguir fazer com que os nossos dados sejam melhores divididos, tá? Dentro da nossa base. Tá? Existe uma regra completa para determinado assunto? Não. Algumas regras é a gente que vai ter que pegar e definir qual é a melhor. Tá? Mas uma boa parte, o MER cobre, ele consegue cobrir isso daí para a gente. Tá? Outra característica fundamental é a atomicidade, requisitos de que certas operações sobre os dados devem ser feitas de forma conjunta e indivisível, a fim de preservar a consistência de base de dados, mesmo na presença da falha de equipamento ou comunicação com base de dados. Tá? No caso, essa característica de atomicidade, né, seria aquele caso lá que a gente comentou do depósito e transferência. Tá? Quando eu faço uma transferência, são sempre o quê? Duas transações, uma saindo da pessoa, né, saindo da conta da pessoa, e a outra entrando na conta da outra pessoa que você está transferindo. Esses dois conjuntos de dados, saída e entrada, eles são insertos no banco, né, em diferentes tabelas. Porém, elas têm que ser feitas de maneira conjunta. Tá? Isso que é a característica da atomicidade. Bases de dados usualmente requerem um acesso simultâneo ou concorrente por vários usuários, cujas operações podem interagir gerando inconsistência, como por exemplo a aquisição de uma passagem aérea a dois passageiros distintos. Pensando aí na linha, sei lá, Cometa, né? Que é bem comum aqui em Jundiaí. A gente vai lá, para lá no Marginal Tietê e a gente vai querer fazer o quê? A compra de uma passagem. Tá? Imagine o seguinte, né? A sua aplicação e o banco. Se você, a hora que o atendente está escolhendo a poltrona para você, por exemplo, 26, tá? Ele acabou de clicar e uma outra pessoa clicou. Se ele conseguir, ele vai vender duas passagens para a mesma poltrona para dois passageiros diferentes. Tá? Isso daí a gente está falando do, sei lá, ônibus daqui de Jundiaí. Né? Imagina a passagem de avião custa muito mais caro acontecer alguns problemas como este. Né? Então, é realmente uma parte o quê? Que o banco de dados ele precisa controlar toda essa parte de consistência dos seus dados e simultaneidade. Tá? Tabelas são depósitos de informações que podem ser entendidas como um conjunto de linhas e colunas. Tá? A tabela em si é o objeto principal de qualquer base de dados. A gente vai ver isso. As colunas de uma tabela qualificam elementos, no caso a linha, com informações relacionadas ao objeto. Então, as colunas que se tem de dados são características da minha tabela, ou seja, um conjunto deles é que eu consigo fazer algo. Tá? As tabelas são organizadas de modo a receber e manter informações de determinada entidade. Devemos manter em tabelas todos os atributos da entidade em questão. Então, as tabelas elas são de uma forma o agrupamento, tá? Justamente de dados que estão altamente relacionados, correto? Então, as tabelas elas são organizadas de modo a receber e manter informações de determinadas entidades. Bom, a abordagem relacional é a utilização de conceitos de entidade e relacionamento para criar estruturas que irão compor o banco de dados.
Partindo sempre da necessidade do usuário ou grupo de usuários do sistema, iniciamos uma pesquisa das necessidades e informações desses usuários, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? A primeira coisa, entender realmente o negócio. Se uma pessoa está falando para você qual é o problema dela, como ela tem que fazer, você tem que entender essa parte justamente para poder depois fazer a modelagem. Tá? Não é um negócio fácil, modelagem existem de N jeitos a serem feitos. Tá? Lógico, tem jeitos mais eficazes e não eficazes, né? Melhores e piores, mas sempre o banco de dados praticamente ele vai aceitar o que o usuário está colocando. A intenção é você criar um modelo para que se tenha o quê? Para que se sustente posteriormente. Tá? Então, é necessário fazer as pesquisas, né, fazer o levantamento dos dados. A definição do escopo do sistema, portanto, é importante para iniciar o trabalho de análise de dados. O que seria o escopo? Né? É você definir realmente o que vai ser feito. Tá? Na parte de projetos, né, existe sempre uma tríade que eles colocam: esforço, o escopo, tempo e valor. Se você mexe no escopo, você mexe com o tempo e você mexe com o valor. Se você mexe no valor, necessariamente pode economizar no tempo, dependendo dele. Né? Se você mexe no tempo, você mexe no valor. Né? Então, assim, o escopo é um dos principais itens a serem alterados quando a gente está analisando essa tríade de gerenciamento de projeto aí. É comum, no início do desenvolvimento de um sistema, não termos certeza, não termos a noção exata da tarefa a ser realizada. O maior erro nessa fase é admitir que já sabemos o que deve ser feito, seja por experiência anterior, seja por falta de tempo para conversar com os usuários do sistema. Então, o que acontece aí, pessoal, é você, na verdade, está seguro que você sabe como o sistema funciona, tá? Não cometam esse erro. Sempre façam o quê? Verifiquem. O que o usuário ele tem dificuldade, tá? Ele tem que passar para você. E é um dos jeitos de você conseguir confiança dele. Tá? Imagina os usuários que já estão o quê? Há 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Né? E ninguém deu ouvido para eles. É a chance de você tentar reverter um pouco esse ponto. Você dá o ouvido e vê se consegue transformar em algo. Tá? Não é uma coisa fácil. Não é uma tarefa fácil. Mas é necessário sempre o quê? Tentar o máximo possível chegar para essa parte. Para minimizar esse problema, devemos criar uma estrutura gráfica que permita identificar as entidades de um sistema e como essas se relacionam. Nessa fase, é importante saber quais informações são importantes para o sistema que devem ser armazenados. A essa representação gráfica se dá o nome de modelo de dados. Devemos notar que o modelo de dados dará suporte a toda a empresa, incorporando informações necessárias para o andamento do negócio. Ele será composto de entidades e relacionamentos, daí ser conhecido como modelo entidade versus relacionamento, ou MER. Tá? Então, o nosso MER é um modelo gráfico, né? Teoricamente ele é para ser conhecido no mundo inteiro, tá? Ele vai ser o nosso centralizador, vamos dizer assim, tá? De como os dados eles devem ser percorridos, né? Armazenados pelo menos. Só que só o modelo ele não vai fazer tudo isso. Tem que ter documentação adicional. Para isso é necessário o quê? Um bom analista de regras, né, de negócio, para justamente ele conseguir fazer todo esse levantamento necessário aí. Tá? Sintaxe robusta. No modelo documenta as necessidades e informações da empresa de maneira precisa e clara. O modelo em si ele é um modelo simples, tá? Então um desenho ele não significa muitas coisas não. Tá? A comunicação com os usuários. Os usuários podem, com pouco esforço, entender o modelo.
Essa parte de comunicação com o usuário é um pouco polêmico. Para o usuário ele poder tá entendendo o modelo, ele tem que ter um pouco de treinamento, tá, pessoal? Por mais que se fale que é fácil, tudo bem, não é uma coisa difícil, mas é necessário algum treinamento para você poder fazer essa leitura aí, tá? Facilidade na criação, os analistas podem criar e manter o modelo facilmente criado, né? Integração com várias aplicações, diversos projetos podem ser interrelacionados utilizando o modelo de dados de cada uma deles. No caso aí seria a parte de documentação ainda, tá? Utilização universal. O modelo não está vinculado a um banco de dados específicos, mas sim ao modelo da empresa, o que garante a independência de sua implementação. Então aí, pessoal, se você fizer esse modelo aqui no Brasil ou ir para os Estados Unidos, teoricamente é a mesma coisa. Não é para mudar nada, tá? O modelo em si, o MER, ele é conceitual, tá? Então, ele está independente ainda de tecnologia. Então, não interessa aqui até esse ponto se eu estou programando em Oracle, em SQL Server, em MySQL, nada disso, tá? Ele é genérico. O principal objetivo da modelagem de dados é desenvolver um modelo que, contendo entidades e relacionamentos, seja capaz de representar os requisitos das informações de negócio. Então, isso seria o quê? Um dos objetivos da modelagem de dados, tá? Verificar quais são as entidades, fazer com que essas entidades tenham um relacionamento, tá? Para representar requisitos de negócio. Por exemplo, aqui, ó, veja o que pode ser feito, que poderia ser exemplo de um catálogo de CD. Nesse caso aí, eu tenho o código, eu tenho o nome da música e o nome do autor. Vocês concordam? Nesse caso aqui, ó, o código é 01, 02, eu tenho o nome do CD, mais do mesmo, mais do mesmo, bate-boca. Vocês estão vendo que eu tenho dados repetidos ali, ó, mais do mesmo. Aí eu tenho será, indecei, eu tenho perdido, beleza. Aí o nome do autor de novo, ó, Renato Russo, Tom Jobim. Eu tenho dados repetidos na minha tabela, não é? É nesse momento que a gente vê, tá? Essa parte, justamente por ser repetida, não seria bom no nosso modelo. A gente, na verdade, ele vai precisar que seja criado, tá? Os novos modelos para poder sustentar essa parte aí sem repetição, tá? Um dos principais problemas relacionados a banco de dados é a redundância ou a repetição de informações. Sempre que houver duas informações, nunca se saberá onde pode se confiar. Então essa parte de redundância é muito, mas é muito muito importante, né, para que seja melhor resolvido. Quanto menos ter dados em redundância, melhor, tá? É uma coisa difícil, é uma coisa que também, aos longos dos anos, você vai percebendo aí que vai se criando redundância, né? O problema é às vezes saber qual é a origem certa dela. Um dos objetivos é a economia de espaço. Onde se admite a redundância, é muito comum ter de repetir nomes, descrições, etc. Tá. No caso, hoje realmente em si, a parte de economia de espaço, vamos dizer assim, é mais pra gente, tá? Hoje, as máquinas aguentam aí teras de dados. Para se chegar a esse valor, é grande, mas é possível, né? A gente já teria que estar trabalhando com outro tipo aí de tecnologia, tá? Ao isolarmos essas informações em tabelas distintas e ao relacionamento das tabelas por um código comum, estamos economizando o espaço de armazenamento. Bom, o que seria a entidade, né? É um agrupamento lógico de informações interrelacionadas necessárias para a execução de atividades. Uma entidade normalmente apresenta um objeto do mundo real,
ou, quando não, contém informações referentes às operações da empresa. No caso lá, o que seria esse agrupamento lógico, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, vários dados, nome, endereço, bairro, cidade, UF, CEP, beleza. Ainda não aparece muito, mas ainda não parece muito, né? Mas poderia ser, sei lá, um cadastro de cliente, um cadastro de fornecedor com todos esses dados aí. Se eu tenho algo que eu consiga agrupar os meus dados que sejam do mesmo assunto, é o que a gente chama de entidade. Tá? Quando transposto ao modelo físico dos dados, a entidade é transformada em tabela. Uma entidade é entendida como um objeto concreto ou abstrato no sistema, são informações necessárias e, portanto, devem ser armazenadas. Tá? Então, eu vou ter o meu modelo relacional, certo? Eu vou ter as minhas entidades, provavelmente as minhas entidades elas vão ter o quê? Um agrupamento de dados que sejam da mesma... do mesmo pensamento, né, do mesmo grupo, né, com isso para depois ser o que? Ser efetivado em tabela. Tá? A minha entidade vai ser transformada em tabela. Ao transpor o modelo relacional ao modelo orientado a objeto, a entidade passa a ser uma classe ou categoria do objeto a qual agregamos os respectivos métodos. Cada entidade deve conhecer múltiplas ocorrências ou instâncias do objeto que representa. Isso não permitirá incorrer no erro de confundir a entidade com a instância. A entidade é uma classe ou categoria, que seria o caso do CD, e a instância é um objeto específico, no caso seria mais do mesmo, ou um bate-boca aí, né? Então a gente tem a parte das entidades. Instância, né, seria o que? Seria justamente esse agrupamento. E o objeto específico seria o dado em si, tá? Que a gente está tentando fazer o cadastro dele. Em resumo, podemos dizer que uma entidade é tudo aquilo que pode ser individualizado e possui existência própria, física ou abstrata. As entidades são características de algumas propriedades específicas denominadas atributos. Cada atributo possui um nome e um valor específico para a entidade. Bom, um conjunto de entidades, ou seja, é um conjunto matemático no sentido em que todos os seus elementos são distintos e não existe nenhuma ordem intrínseca entre eles. Isso implica que os valores correspondentes aos atributos de duas entidades não podem ser todos iguais. Em outras palavras, a lista de um atributo de um conjunto de entidades deve ser suficiente para caracterizar completamente qualquer entidade do conjunto. Tá? Então, existem entidades e existe conjunto de entidades. Em um banco de dados, vai ser muito comum isso daí, de a gente conseguir trabalhar com conjunto de entidades. Bom, quais são alguns exemplos de entidades? Documento, local, tabelas, matéria. No caso de documentos ali, eu tenho ordem de compra, número da nota fiscal, eu tenho data do pedido, eu tenho nome do comprador, eu tenho itens, eu tenho valores de itens, correto? Então, se eu tenho todas essas características que podem ser agrupadas, esse agrupamento é o que a gente chama de entidade. Tá? As entidades podem ser classificadas de dois tipos, fundamental ou associativa. A gente inicialmente vai ver muita fundamental, associativa a gente vê depois. Mas a fundamental contém dados básicos que são resultados ou alimentadores das operações da empresa. Tá? E a associativa é formada pelo relacionamento das duas entidades fundamentais. Ou seja, se não existir entidade fundamental, não existe associativa. Ele precisa de duas entidades fundamentais para que se tenha uma associativa. Tá? Fundamentais sempre que se relacionam
uma por vez. Por exemplo, autor vezes matéria, CD vezes autor, pedido vezes produto. Tá ok? Isso seria o que? A nossa classificação, né, das entidades. A gente vai ver que, por enquanto, só vamos trabalhar com fundamental, tá? A partir do momento que a gente tem duas fundamentais, aí sim a gente vai atrás desse cara aqui. Há um caso específico para as entidades associativas. Sempre que, além do simples relacionamento entre duas entidades fundamentais, houver outras informações específicas da nova entidade, né, como por exemplo a quantidade e o valor entre produto e pedido, ou bimestre, não de faltas, ela será chamada de entidade associativa atributiva. Tá? Então pode ser que, além de ela ser uma entidade associativa, ela pode ter características bem comuns entre os dois. No catálogo de CD, dado por exemplo, podemos identificar facilmente as duas, CD e música. Tá? Então a parte de entidade, pessoal, é o que a gente na verdade vai começar a achar dentro de textos, basicamente. Então a gente vai ter alguns textos a serem lidos, tá? E a gente vai precisar começar a fazer o quê? A achar quais são as características, né, do que a gente está correndo, do que a gente está vendo. Vendo essas características, óbvio, a gente vai colocar numa ordem, e essa ordem, né, não necessariamente é o nosso conhecimento que vai ser formado, tá? Ainda é um conjunto de dados. Se esses conjuntos de dados eles são relacionados, é o que a gente chama de entidade. Tá ok? Mas a gente vai ver isso daí também com alguns exercícios para fazer a facilitação aí desse entendimento. Tá ok, pessoal? Por enquanto, muito obrigado. E caso tenham dúvidas, coloquem no fórum, tá, da aula de vocês aí.